Juízes, capítulo 3. Juízes, capítulo 3, versículo 12. Quero ministrar uma palavra que que o Espírito Santo colocou no meu coração. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Deus gosta de pessoas improváveis. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim: porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor fortaleceu a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E reuniu consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel, e tomaram a cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou um libertador, a Eude, filho de Gera, filho de Gemim, homem canhoto. Fala para a pessoa que está do seu lado, ele era canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. E Eude fez para si uma espada de 2 fios, do comprimento de um côvado, e cingiu-a por baixo das suas vestes, na sua coxa direita. E levou aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas, e ele era gordo, ele era Eglon, homem muito gordo. Amém? Espírito Santo ministrou essa palavra no meu coração. E para a gente entender, o período dos juízes foi um período de muita negridão na história do povo judeu. O período dos juízes é um período de um ciclo. O povo de Israel pecava contra Deus. Deus levantava uma nação para massacrar o povo de Israel. O povo de Israel clamava a Deus pedindo ajuda. Deus levantava um juiz, um libertador. O libertador salvava o povo daquela opressão. O povo permanecia fiel a Deus enquanto aquele juiz vivia, e depois o povo voltava novamente à prática pecaminosa. E a gente vai observar ao longo de todo o livro de Juízes esse ciclo. O povo pecava, Deus enviava uma nação, o povo pedia perdão, o povo clamava a Deus, Deus levantava um juiz, e depois o povo voltava a pecar novamente. Então esse ciclo, ele vai sendo de contínuo durante esse livro. E ao longo do período Deus foi levantando juízes. Os mais famosos, nós podemos citar Gideão, nós podemos citar Sansão, Débora, Baraque, Abidom, que é nosso pastor, ele foi um dos juízes de Israel. Mas ao longo de toda a história dos juízes, Deus foi levantando juízes, foi levantando libertadores. E o povo de Israel vivia nesse ciclo. E aqui no capítulo 3, onde nós lemos, nós vemos que agora o povo novamente se afastou. A Bíblia nos ensina, nos começa a leitura dizendo que o povo voltou a fazer o que era mal perante o Senhor. E neste momento Deus levanta a nação de Moabe, os moabitas, para afugentar, para massacrar este povo, para fazer com que o povo de Deus ficasse escravo desse povo. E eles ficaram 18 anos sujeitos à escravidão, sujeitos a pagamento de impostos. E de repente o povo começa a clamar, de repente o povo começa a buscar o Senhor, começa novamente a pedir ajuda para o Senhor. E agora nós vamos ver que Deus levanta um homem chamado Eude. E a Bíblia faz questão de dizer que ele era um homem
canhoto. A primeira coisa, meus irmãos, que nós aprendemos, que além de ele era canhoto, ele era um homem improvável. Sabe, nessa noite eu estou olhando para uma igreja e estou vendo muitos improváveis aqui nessa noite. Eu estou olhando pessoas que fogem do padrão. Porque aquele homem não tinha um padrão de guerra. Aquele homem não tinha um padrão de guerreiro. E de repente ele se levanta, um homem canhoto. No hebraico, o termo canhoto quer dizer amarrado na mão direita, com defeito. E agora Deus está levantando um homem fora dos padrões. Um homem fora daquilo que a sociedade tinha como um guerreiro, como um homem que podia libertar o povo dessa nação. E Deus, meus irmãos, Deus adora trabalhar com pessoas improváveis. Deus adora trabalhar com pessoas que não têm um padrão. O padrão do mundo, o padrão onde o mundo adora, o padrão onde o mundo gosta. Deus gosta de pessoas que fogem desse padrão. Deus gosta de pessoas improváveis. Deus gosta desse tipo de pessoa. E nós vamos ver ao longo da palavra de Deus que a direita de Deus era uma coisa muito valiosa. Nós vamos ver vários textos citando isso. A mão direita, a destra de Deus. Quando Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que ele sentou à direita de Deus. No Salmo 118, no versículo 16, a Bíblia diz assim, ó: a mão do direita do Senhor é exaltada. A mão do direita do Senhor age com poder. Em Isaías, no capítulo 41, no verso 10, diz assim: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu fortalecerei, eu ajudarei, eu segurarei com a minha mão direita. Em 1 Pedro 3:22 diz assim: que ele subiu aos céus e está assentado à direita, e a eles estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Eu posso citar mais e mais textos que diz sobre a destra, sobre a mão direita de Deus. Porque a mão direita fala de poder, a mão direita fala de justiça. E o povo valorizava a mão direita. E agora Deus está levantando um homem fora do padrão. Deus está levantando um homem que é improvável. Deus está levantando um homem que não é um estereótipo daquele tipo de pessoa que a gente pode olhar e falar assim: esse homem é o homem que Deus escolheu para libertar a gente. Essa pessoa é a pessoa que Deus escolheu para nos libertar da escravidão dos moabitas. E nós vamos ver ao longo da palavra de Deus que Deus foi levantando vários homens improváveis. Por exemplo, nós vamos ver Caleb. Deus faz uma promessa quando ele tinha 40 anos, que fala: Caleb, você vai herdar uma parte da terra prometida. Você vai herdar uma parte dessa herança, dessa terra que eu prometi ao meu povo. E esse homem com 85 anos ainda não tinha recebido essa terra. Esse homem com 85 anos ainda não tinha recebido a promessa que Deus havia prometido para ele lá atrás, há 45 anos atrás. E de repente ele chega para Josué e fala: Josué, está na hora de eu conquistar. Porque a mesma força que eu tinha 45 anos atrás, eu tenho a mesma força hoje. E Deus ajudou aquele homem a conquistar aquela terra. Nós vemos uma garota que foi levada escrava, serva da esposa de Naamã. E de repente ela, observando por vários e vários dias que o seu senhor tinha uma lepra, uma doença. E de repente aquela menina escrava, uma menina improvável, uma menina que talvez não tinha voz naquele lugar. E de repente ela chega para sua senhora e fala assim: ó, eu tenho a solução para o problema do seu marido. Eu tenho a solução para o problema do meu senhor. E a solução é: vai até Israel, vai até diante do profeta que ele vai ser curado. Uma menina improvável, uma menina escrava. E de repente a menina que é improvável ajuda a fazer com que o nome de Deus seja glorificado numa nação onde o nome de Deus não era exaltado. Aquele homem sai da casa dele, não conhecendo o Deus de Israel, mas volta glorificando o Deus de Israel. Por causa de uma pessoa improvável. Por causa de uma pessoa
que ousou ser diferente. E agora nós vemos este homem, um homem canhoto, levantado por Deus para libertar o povo, levantado por Deus para tirar o povo dessa escravidão. Nós podemos citar Davi, um menino que quando Deus fala assim: Samuel, vai na casa de Jessé ungir um dos filhos dele como o próximo rei, o homem que eu escolhi, o homem segundo o meu coração, Samuel. E de repente Samuel chega na casa de Jessé, e de repente o pai começa a apresentar o primeiro, o segundo, o terceiro, e vai apresentando a gama de filhos que ele tinha. E de repente o Senhor olha para Samuel e fala: Samuel, não é nenhum desses que eu escolhi, porque o próprio Davi era rejeitado pela sua própria família. E de repente Deus fala: Samuel, o improvável não está aqui, Samuel. O improvável está lá, malhando as ovelhas. O improvável está lá, matando o urso, matando o leão. O improvável está lá escondido, Samuel. Enquanto ele não chegar, ninguém vai comer. Enquanto ele não chegar, ninguém vai se assentar à mesa. Então, um menino que era rejeitado, um menino que não era nem valorizado pelo seu próprio pai, pela sua família. Aí Deus fala: é com esse que eu quero trabalhar. Samuel, eu não olho como o homem vê. O homem vê o exterior, eu vejo o coração, Samuel. E talvez nessa noite você chegou neste lugar, e talvez você tenha olhado para você mesmo e falar assim: ah, mas eu não tenho valor. Talvez você tenha olhado para você mesmo e falar assim: mas ninguém me valoriza. Nem minha própria mãe, nem meu próprio marido, nem minha própria esposa. Talvez seja você. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: você é um improvável? 1 Coríntios, no capítulo 1, a Bíblia vai dizer que Deus, Ele escolheu as coisas loucas deste mundo. Deus escolheu os insignificantes. Deus escolheu as pessoas que não têm nenhum tipo de valor. Deus não escolheu aquelas pessoas que não valem nada para envergonhar os sábios. Deus escolheu aqueles que não são para envergonhar os que são. Deus escolheu os improváveis dessa vida. E agora este homem começa a se levantar. Este homem pega a sua espada. No verso 18 a Bíblia diz assim: no verso 17 diz assim: levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. E era Eglon, homem gordo, tendo entrado e entregado o tributo, ele se despediu e saiu com aquelas pessoas daquele lugar. Porém ele chegou até onde estavam as imagens de escultura, deu meia volta e disse: tem uma palavra secreta a dizer para o rei. E o rei disse: fica quieto. Então todos que estavam naquele lugar saíram da sua presença. Segunda coisa que nós vamos ver: que todo improvável é inconformado. Todo improvável, ele é inconformado. Aquele homem, ele entrega o imposto, ele entrega o dinheiro para o rei moabita. E ele sai daquela sala, ele sai daquele lugar do palácio, e de repente ele está andando, de repente ele está caminhando, de repente ele para diante das imagens dos deuses moabitas, e ele começa a observar, e imagino eu, que ele começa a falar como o nosso povo, que tem um verdadeiro Deus, que tem um Deus que criou os céus e a terra, que tem um Deus que pode fazer qualquer coisa,
Como que nós estamos sujeitos a esse Deus de pedra, a esse Deus que não pode falar, a esse Deus que não pode se mover, que precisa de ajuda para se mover? Imagino eu que o inconformismo, imagino eu que a revolta tomou conta do coração daquele homem, porque a Bíblia diz que ele parou de frente das imagens daquele povo, e a revolta tomou conta dele. Como pode? Como eu posso, como meu povo pode tirar o dinheiro que Deus nos deu e dar para este povo que nem serve a Ele, que nem tem temor dEle, que nem sabe o poder que o nosso Deus tem? A revolta toma conta do coração daquele homem. E Deus está à procura de pessoas que não se conformam. Deus está à procura de pessoas que têm essa mesma atitude de olhar para a situação e falar assim: não, eu não me conformo, eu não aceito. Eu sirvo um Deus que tem todo o poder. Eu sirvo um Deus que tem todo o poder. Eu sirvo um Deus que tem todo o poder. E talvez você tenha aceitado aquilo que o mundo tem colocado na sua vida. E Deus nessa noite quer resgatar esse espírito de inconformidade da sua vida. Talvez você está olhando para tudo e falando assim: não, está tudo bem. Não tem problema eu ser escravo. Não tem problema o meu povo ser sujeito a esse povo. Mas Deus, para todo improvável, Ele é inconformado. Romanos no capítulo 12, a Bíblia diz assim: ó, não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com o padrão deste mundo. E talvez nós temos aceitado aquilo que o mundo fala, que a gente não vai conquistar, que a gente não vai vencer, que a nossa família é uma família derrotada, que o nosso casamento vai acabar, que os nossos filhos não valem nada, que os nossos filhos vão se perder, que os nossos filhos são isso. E talvez a igreja do Senhor tenha aceitado esse tipo de padrão. E talvez a igreja de Deus tenha aceitado esse tipo de conformismo. E esse homem revoltado fala: não pode. Não pode. Não pode. Ele para de frente daquelas imagens. Ele fala: não, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que resolver essa situação. Tem um menino chamado Davi. Seu pai chega para ele e fala assim: Davi, seus irmãos estão no campo de batalha. Vai levar comida para eles. Vai ver como que está a batalha. Davi sai. E Davi está chegando até o campo de batalha. E de repente Davi começa a ouvir um homem. De repente Davi começa a ouvir uma voz de uma pessoa, de um homem, afugentando, de um homem tirando sarro, de um homem massacrando o Deus que ele servia. O homem zombando de Deus. 40 dias zombando do Deus de Israel, 40 dias zombando do Deus Todo-Poderoso, e ninguém no campo de batalha fazendo nada. E de repente chega um menino que não era guerreiro, que não tinha armadura, e ele chega até o lugar e começa a ouvir, e ele começa a falar com as pessoas que estavam ali: quem é esse que afronta, que blasfema contra o exército do Deus vivo? Por quê? Porque a revolta, porque a inconformidade tomou conta do coração daquele menino. E de repente Deus olhou para ele e falou assim: Davi, era tudo que eu queria. Uma pessoa inconformada. Era tudo que eu estava procurando, Davi. Uma pessoa inconformada. Você não é guerreiro, você não tem uma espada, mas através de você, Davi, porque você não se conformou, porque você não aceitou, através de você, Davi, eu vou libertar esse povo. Através de você, Davi, eu vou te dar vitória. Eu vou te fazer um homem grande, como os grandes dessa terra.
O anjo do Senhor chega até Gideão e fala assim: Gideão, Deus é com você, homem valoroso. Gideão olha para o anjo do Senhor e fala assim: ah, é? Se Deus é comigo, por que nós estamos sendo sujeitos aos midianitas? Aí Deus olhou para ele e falou assim: achei mais um inconformado. Vai nessa força, que eu vou libertar o povo de Israel através das suas mãos. Pergunto para você nessa noite: você tem se conformado? Você tem se conformado com a vida que você tem vivido? Você tem se conformado com aquilo que o diabo tem colocado na sua vida? Você tem se conformado com o casamento que você tem? Você tem se conformado com a família que você tem? Talvez seus filhos estão longe do Senhor. Talvez seus filhos estão no vício. E talvez você tenha se conformado: não, é desse jeito. Orar não resolve, buscar a Deus não resolve. Talvez você tenha olhado para o seu casamento e falado assim: não tem jeito. Tem se conformado. Ah, eu nunca vou dar em nada. É dessa maneira, é desse jeito. Tem se conformado, tem aceitado. Mas nessa noite Deus quer levantar um povo inconformado. Nessa noite Deus está levantando um exército de improváveis. Nessa noite Deus está levantando um povo que não aceita aquilo que o mundo coloca para nós. E este homem se levanta. Este homem pega a sua espada e ele fala: eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que resolver essa situação. Eu não aceito. Eu não aceito. De repente, ele tem uma atitude de voltar. Sabe? Deus, para todo improvável, olha para a pessoa que está do seu lado e fala: para todo improvável, Deus dá uma estratégia de vitória. Deus dá um direcionamento de vitória. Aquele homem, ele dá meia volta. Ele chega até o rei e fala assim: eu tenho uma mensagem secreta para te contar. Eu tenho um segredo para te contar. Tinha várias pessoas ao redor. Aí o rei manda todo mundo sair e fala: não conta. Espera todo mundo sair. Espera todo mundo sair. Fica só os dois naquela sala. Fica só os dois naquele lugar. Mas era a estratégia que Deus tinha dado para ele. Talvez nessa noite você está precisando de uma direção. Você chegou neste lugar precisando de um direcionamento do Senhor. Eu quero te dizer que Deus nessa noite vai te dar uma direção. Eu quero te dizer que não é qualquer direção, é uma direção de vitória. É uma direção que vai te fazer ser libertado desses inimigos. É uma direção que vai fazer você ser vitorioso. Porque muitas vezes nós caminhamos em várias direções e voltamos para o mesmo ponto. Nós andamos de um lado para o outro. Nós vamos para a direita, voltamos para o mesmo ponto. Nós vamos para a esquerda, voltamos para o mesmo ponto. Por quê? Porque muitas vezes nós não temos seguido a direção que Deus tem dado para a gente. Nós não temos seguido a direção que Ele nos colocou. E aí a gente tem andado em círculos, voltando sempre para o mesmo ponto. Só que nessa noite você entender que Ele quer te dar uma direção de vitória. Se nós entendermos isso, a gente vai sair deste lugar com a nossa bênção nas mãos. Esse homem,
agora está sozinho com o seu inimigo. E ele puxa a sua espada, crava no coração daquele homem, mata ele. Sabe, e nessa noite Deus, Ele quer nos dar uma estratégia de vitória. Porque Deus, Ele gosta. Deus, Ele ama uma pessoa que ninguém dá valor. Deus ama uma pessoa que aos olhos do homem, o homem olha e fala assim, não tem valor, não vai dar em nada. Não tem aparência para ser médico, não tem cachê para ser engenheiro, não tem aparência para ser algo grande nessa nação, no meio deste povo. E Deus olha para esse tipo de gente e fala, você tem um lugar especial no meu coração, você tem um lugar especial na minha vida. E Deus, Ele dá vários tipos de estratégia, meus irmãos. Para Davi, Deus deu uma funda e algumas pedras para ele vencer. Para Jacó, mesmo sendo enganado pelo seu tio várias e várias vezes, Deus deu uma estratégia para que ele fosse próspero. Para José ser governador, Deus deu uma estratégia de sonhos para ele. Para Josafá, quando estava enfrentando uma batalha, Deus olhou para ele e falou assim, Josafá, só fica vendo a vitória, você não vai nem precisar lutar, só fica vendo que eu vou lutar por você. Para Moisés, ele chegou diante do mar e Deus falou assim, Moisés, vou te dar uma direção, só toca, só pega esse cajado que você está na mão, toca no mar, Moisés, que o mar vai se abrir. Então Deus dá uma direção para aquele que é improvável, Deus dá uma direção para aquele que ousa, Deus dá uma direção para aquele que é inconformado, Deus dá uma direção para aquele que não aceita aquilo que o mundo coloca para nós. E agora este homem mata aquele que escravizava o povo de Deus, o improvável, o homem que aos olhos humanos não tinha capacidade de trazer a vitória. E agora Deus, através de Eude, vai conceder a vitória para o povo de Israel. Mas existe um segredo na vitória do improvável. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você quer saber o segredo? Existe um segredo. Nós vamos ver no versículo 16 que Eude, ele andava com uma espada. Eude andava com uma espada de 2 gumes. Tá entendendo? Eude andava com uma espada. Tá entendendo? Deixa eu explicar para a igreja. Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, diz assim, pois a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, e ela é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, julga os pensamentos e as intenções do homem. Meus irmãos, o segredo do improvável não é o seu inconformismo. O segredo da vitória do inconformado é ele andar com a espada, ele andar com o Senhor, ele andar com Deus. E talvez nessa noite nós temos sofrido derrotas, a gente não consegue vencer. A gente tenta derrotar o inimigo, mas a gente não consegue vencer. A gente tenta lutar, mas a gente não consegue vencer. O segredo não está na nossa força,
O segredo não está na nossa coragem. O segredo está em andar com Ele, em caminhar com Ele. Sansão, a Bíblia diz assim: Sansão foi vitorioso em todas as batalhas que ele batalhou. Aí de repente, no final da sua vida, nos colos de Dalila, brincando com Deus, a gente sabe de todo aquele jogo que Dalila faz com Sansão. E de repente Dalila fala assim: Sansão, os inimigos estão vindo contra a gente. E Sansão, a Bíblia diz que Sansão se levantou. Mas ele não sabia que o Espírito de Deus havia se retirado dele. E ele foi derrotado. O segredo da nossa vitória é andar com uma espada. O segredo da nossa vitória é andar com Ele. O segredo da nossa vitória é ter intimidade com Ele. A intimidade do Senhor, caminhar com Ele, andar com Ele. Imagino eu que quando Eude pegou aquela espada, ele simbolicamente está falando: Senhor, eu vou até o inimigo, mas eu não vou sozinho. Eu vou até o inimigo, mas o Senhor vai comigo. Eu vou até o inimigo, mas o Senhor está na minha frente. E talvez nós temos tentado lutar as batalhas sem o Espírito de Deus, sem intimidade com Deus, sem a presença de Deus. E aí nós temos enfrentado derrotas. Nós temos enfrentado a derrota. Nós temos voltado com a derrota nas mãos. Mas o segredo é esse: o segredo é esconder a palavra no coração. O segredo é falar assim: Senhor, onde o Senhor for, onde eu for, não retire de mim a tua presença. Onde eu estiver, em qualquer lugar que eu estiver, que o Senhor esteja comigo. Em qualquer lugar que eu estiver, que o Senhor caminhe comigo. Fique em pé. Em qualquer lugar que nós estivermos, a presença dEle tem que estar conosco. Onde estão os improváveis nessa noite? Onde estão as pessoas que Deus quer usar? Onde estão as pessoas inconformadas? Onde estão as pessoas que andam, que caminham em intimidade com Deus, que caminham com a tua palavra, que caminham com a espada do Senhor? Onde está? Deus abençoe a sua vida. Você que me ouve, fica na paz de Cristo. Que Deus te abençoe.